Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Prévios 3.0 para cálculos previdenciários. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o cálculo de precatórios, sobretudo sobre o tema 96 e 810. Aqui, antes de começarmos, eu coloco apenas um esboço num workflow do trâmite de pagamento, vamos dizer assim, do processo, onde esse pagamento virou um precatório. Então nós temos aqui a database, que essa informação ela é pega no cálculo ou ainda no documento de requisição do precatório. Sugerimos pegar sempre no cálculo para que seja mais correto possível. Após isso, existe o documento de expedição do precatório. Passado um tempo, esse documento é expedido, onde vai ter a data da autuação e a data do efetivo pagamento, que é do depósito desse precatório. Bem, o tema 96 ele entra justamente informando que deve haver juros entre a data base e a data da autuação. E já o tema 810, que substituiu a TR pelo IPCAE a partir de julho de 2009, ele entra para a correção desse cálculo, desde a data base até o seu efetivo pagamento. Chegando nessa data, pode ser que tenha havido alguma diferença, ou seja, após um recálculo, justamente aplicando o juro e aplicando a correção pelo IPCAE, vai se chegar a um valor. E em contrapartida do valor pago, pode ser que seja gerada alguma diferença. Se for gerada alguma diferença, pode ser ainda cobrada essa diferença através de um processo complementar, por exemplo, e também deve ser corrigida essa diferença até a data do cálculo onde está sendo revisado. Bem, no programa, ele vai ter lá a opção de cálculo de precatório. Então, você cria um novo cálculo, para que possam todos os seus cálculos ficarem armazenados aqui. Os dados do cálculo. Os dados do cálculo são todas as informações que você pode justamente encontrar nesses documentos, tanto do cálculo ou do documento de requisição e o documento de expedição. Então, nós temos aqui os dados do beneficiário, a data base, o valor principal, o valor dos juros. Isso é importante que seja distribuído assim. Por que é importante que seja distribuído assim? Porque, na realidade, o juro que vai ser cobrado, o juro complementar, ele deve ser aplicado somente sobre o valor principal, sem aplicar juros sobre juros. A data da autuação, a data do pagamento e o valor efetivamente pago para o beneficiário. Também é possível calcular concomitantemente com esse cálculo beneficiário os honorários de sucumbência ou de execução também. Por quê? Porque a partir do momento que foi pago pelo mesmo critério, ou seja, não levou-se em consideração a aplicação de juro dessa data base até a data da autuação, isso também pode ter ocorrido com os honorários. Então aqui também tem um exemplo de um caso onde o valor principal dos honorários foi 22.000, o valor dos juros é 4.000, a data da autuação foi a mesma, nesse caso, poderão ser datas diferentes, a data do pagamento, em março de 2018, e o valor efetivamente pago. Então, feito o preenchimento destes valores, avançamos para a próxima tela. A próxima tela, na realidade, é justamente a confirmação desses temas que nós estamos falando. Então, tema 810, o IPCAE a partir de 7 de 2009, então é o índice que eu escolho aqui, e 0,5% até junho de 2009 após os juros da poupança, para justamente aplicar o tema 96 também. Se caso essa revisão que está sendo feita aqui tratar de um novo processo, onde haverá novos honorários de sucumbência, de execução ou contratuais, é possível determiná-los também. Nesse exemplo, na realidade, apenas estamos requerendo aqui, através de um processo complementar, a revisão dos dados do beneficiário, dos valores que foram depositados e também dos honorários de sucumbência. Ao gerar o relatório, nós temos um relatório detalhado do cálculo. Então, nós temos aqui, tanto para o cálculo do beneficiário quanto para o cálculo dos honorários, vai ocorrer a mesma coisa. Primeiro, o principal do processo corrigido da data base até a data da atuação. Então, pega-se o valor principal, sem os juros, corrige esse valor até o valor calculado, gerando o valor calculado até a data da atuação. Esse valor até a data da atuação corrigido vai servir de base para o meu juro complementar. Então, ele vai verificar quantos por cento de juros ocorreram nesse período e vai descobrir o valor dos juros.
Esses juros, como foram calculados sobre uma base na data da atuação, eles devem ser corrigidos também até a data do pagamento, que é o que ocorre aqui. Então, os juros foram corrigidos até a data do pagamento. Além disso, o próprio processo, o total do processo, ele deve ser corrigido, né, da data base até a data do pagamento. Por que isso? Porque na realidade nós também estamos verificando se a correção aplicada foi corretamente o IPCAE, o que chegou num valor de 227.320,32. Esse é o valor que deveria ser depositado com o IPCAE, mais os juros que nós calculamos aqui. Portanto, ao final nós podemos ter uma diferença, que seria o quê? Como diz aqui nessa observação embaixo. A diferença gerada na data do pagamento seria os juros que nós calculamos, atualizados até a data do pagamento, mais o valor que foi encontrado, que seria o valor total do processo, né, do beneficiário aqui, corrigido até a data do pagamento, menos o valor efetivamente depositado, o valor pago que foi lançado. Com isso, nós encontramos aqui um valor de 7.654,81, ou seja, pressupõe-se que nesse processo o IPCAE foi aplicado corretamente, porque não deu diferença na correção monetária, praticamente foi o mesmo valor pago, porém os juros não foram aplicados. Isso significa que na data do pagamento, que foi em março de 2018, gerou-se uma diferença. Essa diferença deve ser corrigida então até a data do cálculo, que é a data do cálculo utilizada aqui em outubro de 2019. Portanto, esse é o valor a ser requerido para o beneficiário, R$ 8.094,38. Da mesma forma, ocorrerá com os honorários, né? Ele vai pegar a base principal dos honorários e vai fazer todo o processo também para descobrir se houve uma diferença ou não nesses honorários. No resumo do cálculo, embaixo, ele vai colocar a diferença do beneficiário, a diferença dos honorários e o total das diferenças. Portanto, esse total a requisitar. Se houvesse novos honorários nesse sentido, poderia-se até aumentar esse valor aqui. Portanto, ao final ele tem líquido para o beneficiário, R$ 8.094,38, diferente do que vai ser requisitado, porque parte disso foi diferença gerada do pagamento dos honorários. Então é um cálculo simples, é um relatório super detalhado, né, necessário para o entendimento, né, dessa parte dos precatórios, desse trâmite de pagamento, e importantíssimo porque muitos processos podem ser revisados nesse sentido através do tema 96 e do tema 810. Tá? Esse mesmo fluxo vocês podem acessar aqui através do botão ajuda, apenas como a título de informação e para ficar mais claro também no cálculo. Um detalhe importante para finalizar é a questão que os honorários, em alguns casos, nos documentos, não vem detalhadamente o principal e os juros, vindo apenas um total. Nesse caso, ao não ter essa informação, é possível utilizar esse recurso do sistema onde é lançado o valor total dos honorários. Com isso, o programa vai se basear nos juros aplicados ao valor do beneficiário, ao principal do beneficiário, para encontrar também essa divisão entre principal e juros dos honorários. É importante salientar aqui que esse é um recurso apenas se não tiver essa informação. Por quê? Porque sabemos que os honorários poderão ter diferença no percentual de juros, principalmente quando são calculados até a data da sentença. Então, esse é apenas um artifício quando essa informação é escassa, essa informação não foi possível obter. Então, para que possa fazer pelo menos um cálculo e requerer uma diferença dos honorários, é possível utilizar esse artifício para justamente fazer o cálculo. Recomendamos sempre, obviamente, ter essas informações, né, para que o cálculo possa ser o mais exato possível. Tá ok? Era essa a dica de hoje, então. Não esquecendo de nos seguir lá no nosso canal do YouTube, Logic Switch, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Muito obrigado e até a próxima!